demonstração, vamos falar sobre o Hacking SDN, uma plataforma para ensino de redes e segurança utilizando testbeds. Para essa demonstração, utilizaremos o seguinte cenário. São alguns AS e nós temos aqui um gerador de tráfego, um simulador de tráfego que nós chamamos de SecFlood. Basicamente, esse gerador de tráfego gera tráfego malicioso, assim como também gera tráfego benigno para possibilitar a validação de falsos positivos. Esse simulador de tráfego vai gerar um ataque contra o AS500. Esse ataque ele vai ser monitorado através de uma solução de IDS baseada em Suricata, que recebe o tráfego a partir de um espelhamento de rede. E logo após a realização do ataque, a gente vai habilitar o modo de contenção, onde a gente pode utilizar o Suricata, mesmo em modo espelhado, mas o Suricata ele faz requisições remotas na API do controlador SDN Kitos para que faça o bloqueio desse ataque. Nesse cenário, nós utilizaremos os seguintes componentes da arquitetura Hacking SDN. Nós utilizaremos o orquestrador de rede SDN, mais especificamente a parte de espelhamento de tráfego, a parte de contenção e filtragem remota também do orquestrador Kitos. Nós utilizaremos o simulador adversário, que é o SecFlood. Nós utilizaremos o ambiente de simulação e emulação baseado no MiniNetSec. E nós utilizaremos também o módulo de monitoramento de segurança baseado no Suricata. A configuração desse cenário se baseia no testbed RNP, no cluster nacional. Para criar essa infraestrutura, nós utilizamos o seguinte arquivo de descrição do Kubernetes. Esse aqui é o arquivo que descreve todos os componentes que serão utilizados nessa experimentação. Após a criação dessa infraestrutura, utilizando o comando kubectl-create, o aluno do Hackers do Bem terá acesso a uma interface web, onde ele poderá visualizar a topologia. Nesse exemplo, a topologia já foi reorganizada, criando os grupos e as configurações dos hosts. Aqui destacaremos três componentes: o nó SecFlood, que é o gerador de tráfego, o IDS e o alvo, que é o servidor SRV501, o servidor 1 do AS500. Nesse cenário, todos os equipamentos, exceto o IDS e o SecFlood, são instâncias do Network Namespace do Linux, o que facilita uma grande escalabilidade da solução. O nó SecFlood e o nó IDS são containers, são pods dentro do Kubernetes, baseado em uma imagem Docker que foi criada especificamente para isso. Eles são integrados à topologia através de um túnel VXLAN, e isso permite uma grande variedade de experimentos, uma grande granularidade de experimentos, ao passo que os nós baseados em Network Namespace permitem uma grande escalabilidade. Para demonstrar o uso do MiniNetSec, vamos abrir o terminal do servidor 1 no AS500. E aqui o aluno ele pode ter acesso a um console virtual através do MiniNetSec. Tá? Uma outra interface que o aluno teria acesso após a criação desse ambiente é a interface do controlador SDN Kitos. Esse exemplo, o Kitos está mostrando uma topologia composta por três suítes do AS200, o Suite 1, Suite 2 e Suite 3, que foram configurados para criar uma conectividade entre a máquina do gerador de tráfego e os demais equipamentos da rede. Por fim, o aluno também tem acesso à interface web do gerador de tráfego, do simulador de tráfego, chamado de SecFlood. Após a autenticação na interface web do gerador de tráfego do SecFlood, o aluno tem à sua disposição uma interface onde ele pode simular tráfego benigno, assim como também simular tráfego maligno. Ao clicar nas ferramentas disponíveis, a gente pode filtrar pelo tipo de ataque que a gente quer gerar, ou ainda a gente pode filtrar por ferramentas de geração de tráfego benigno. Em particular, nós estamos utilizando bastante o T-Rex e o DTG para isso. Tá? Você pode também filtrar por tipos de ataque específico, de levantamento de informações, quebra de password, sniffer de tráfego, análise de vulnerabilidade e por aí vai. Nesse exemplo, nós utilizaremos apenas o Nmap para ilustrar um ataque de scan de rede. Ao abrir a interface do Nmap, aqui o aluno tem uma interface amigável, inclusive com descrição sobre todos os comandos, todas as opções, como esses comandos funcionam, o que cada comando faz. E o aluno tem a opção de definir os parâmetros de execução do ataque. Então nós vamos fazer um ataque contra o servidor 1 do AS500, portanto nós vamos digitar aqui o endereço IP do servidor 1, 172.16.50.1. Vou clicar em mais opções e nós vamos pedir para escanear todas as 65.535 portas. E além disso, o módulo simulador de ataques ele permite com que você defina a repetição do ataque. Então, você pode escolher entre repetir uma certa quantidade de vezes, ou apenas repetir uma vez, ou ainda repetir indefinidamente. Nós vamos escolher a opção de repetir indefinidamente. O processo de repetição pressupõe ainda um intervalo entre cada repetição. Esse intervalo pode ser fixo ou pode ser aleatório, baseado em uma distribuição de probabilidade. Atualmente nós estamos suportando a distribuição uniforme, exponencial e gaussiana. Nós vamos escolher um intervalo de repetição fixo e nós vamos escolher um intervalo de 20 segundos entre cada repetição.
Ao definir os parâmetros, você tem duas opções. Você pode executar o ataque imediatamente, ou você pode adicionar esse ataque para ser executado junto com outros ataques através do modo de execução em massa. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos executar o modo de execução em massa e depois nós vamos vir aqui na interface de execução em massa e nós vamos visualizar que a nossa tabela de comandos a serem executados contém apenas agora o Nmap com as configurações que a gente definiu. É possível você adicionar diversos outros parâmetros, por exemplo, executar o tráfego maligno ao mesmo tempo que executa um tráfego benigno para poder avaliar falso positivo. E uma vez que você definiu todos os parâmetros que você vai executar, você pode simplesmente pedir para executar as tarefas. Ao executar a tarefa, nós vamos visualizar que agora nós temos uma tarefa executando, que é a tarefa do Nmap. E no dashboard inicial do gerador de tráfego, a gente pode observar que tem dois gráficos de métricas, um que mostra a interface de origem e o outro que mostra a interface de destino. O gerador de tráfego sempre pressupõe a existência de duas interfaces, uma interface de origem e uma interface de destino, para que ele possa simular os clientes e os servidores nessa rede. Tá? Então nós vamos observar que o tráfego está sendo gerado no Nmap, escaneando aqui todo o tráfego de rede. E agora nós vamos observar como isso está sendo observado pelo IDS. O IDS já foi configurado previamente e já foi habilitado com espelhamento de tráfego. Aqui no IDS, nós deixamos aqui em execução o comando tail para visualizar as últimas modificações do arquivo de logs do Suricata. E como vocês podem ver, o Suricata está identificando diversos ataques de scan de rede, tipicamente o scan de TCP nesse caso. Tá? Agora nós vamos mostrar como a gente pode habilitar o modo de contenção dentro do IDS. Então, basicamente, nesse cenário, o que nós vamos fazer nós vamos executar uma rotina dentro do Suricata que monitora os logs de conexões e de eventos maliciosos e, a partir da detecção de um evento, dispara uma requisição remota de bloqueio no controlador SDN. Então, nós vamos parar o ataque por enquanto. Aqui no módulo simulador de ataque, a gente pode ver que a cada 20 segundos, como a gente configurou anteriormente, ele executa. Nós vamos parar a execução por enquanto. Então nós vamos cancelar todas as tarefas. E agora todas as tarefas foram canceladas. No dashboard agora a gente vai ver que não existe mais nenhum tráfego ocorrendo. E no console do Suricata também não deve ter mais nenhum tráfego sendo recebido. Agora nós vamos ilustrar como a gente pode utilizar o Suricata para fazer a contenção de ataques remotos. Essa solução desenvolvida por a gente, ao identificar um evento de ataque, ela dispara uma requisição remota no orquestrador SDN Kits para fazer o bloqueio daquele ataque. Esse bloqueio pode ter uma duração configurável. Nesse caso, nós estamos bloqueando o host por 300 segundos. Caso o host não tenha nenhuma atividade maliciosa naquele período, ele será desbloqueado. Caso ele continue gerando ataque dentro desse período, ele continuará bloqueado. Nós deixaremos em execução. Nós vamos voltar à interface do gerador de tráfego. Nós vamos reiniciar aqui as tarefas. Ao executar as tarefas, a gente pode visualizar aqui no dashboard que o tráfego deve estar sendo gerado. E no console do Suricata, a gente deve identificar em alguns instantes que o bloqueio vai acontecer. Nesse momento, o Suricata identificou que o host estava realizando atividade maliciosa e solicitou um bloqueio remoto na API do controlador SDN. Nós podemos observar que, embora o tráfego ainda continue sendo gerado pelo gerador de tráfego malicioso, o servidor 1 do AS500 não deve estar mais recebendo esse tráfego, uma vez que ele está sendo bloqueado na sua origem. Então, aqui na interface do gerador de tráfego, a gente consegue visualizar que o tráfego continua sendo gerado. E aqui no console do H1, a gente executou aqui o comando dstat para poder visualizar o tráfego de rede que é recebido na interface, e essa interface continua limpa